Olá, seja bem-vindo ao tutorial de instalação de um Hackintosh utilizando o VirtualBox. Essa apresentação está sendo disponibilizada em inglês e em português. No slide final eu forneço o endereço para conseguir as apresentações. Nós vamos agora então dar sequência à instalação. Como eu já mencionei, nós vamos utilizar um Ultrabook e da Dell, essa máquina. A configuração dela é a configuração padrão. Então tem tem 8 GB de memória. Está com Windows 8. A placa de som e a placa de vídeo são ambas da Intel. A placa de vídeos é uma Intel HD Graphics 4000. Você precisa instalar o Oracle VirtualBox. A versão que nós estamos utilizando aqui é a 4.2. É necessário instalar também o Extension Pack do VirtualBox. Você deve fazer o download de uma imagem de um ISO, de uma imagem de um Hackintosh com o sistema operacional desejado, no caso é o macOS Lion, que é a versão 10.8 do macOS. Será necessário fazer download também de dois pequenos arquivos de boot, o HackBoot 1 e o HackBoot 2. Já vou apresentar os links. E quando a gente tiver instalado o macOS na VM, na Virtual Machine, será necessário também fazer o download do MultiBeast para fazer os ajustes finais. Ok? Então, o VirtualBox vocês vão consegui-lo no próprio site da Oracle. Ok? A ferramenta é gratuita. Então em oracle.com basta a gente fazer uma busca por VirtualBox e escolher nos resultados a opção de downloads. Desculpa. Aqui vocês vão ver o primeiro item já é o VirtualBox 4.2, a versão atual, tanto para 32 quanto para 64 bits. É importante notar que o Lion é 64 bits, então o seu Windows deve ser 64 bits, e aí nós vamos utilizar a versão 64 bits. Caso você esteja fazendo instalação em um sistema 32 bits, você deverá escolher uma versão do macOS de 32 bits. Não vai poder ser o Lion, vai ter que ser uma versão anterior. O Extension Pack está na mesma página de downloads da Oracle abaixo. Ok? Então está aqui. Esse pacote também será necessário. Então vocês podem prosseguir com a instalação do VirtualBox e do Extension Pack. Uma vez instalado o VirtualBox, será necessário então conseguir uma distribuição de Hackintosh. Nós estamos utilizando a versão feita pelos mantenedores ou pelos colaboradores do site Olarila. É um fórum de discussão sobre Hackintoshes. Se você utiliza uma ferramenta de torrent, como por exemplo o MicroTorrent, que também é gratuito, então eu recomendo que você faça a busca
no seu site de torrente preferido para conseguir a imagem ISO. Nós optamos por utilizar aqui este download, tá? OSX 10.8 Mountain Lion é o que está funcionando bem aqui pra gente. Esse ISO tem 4,5 GB. É necessário mencionar que toda essa instalação vai ser feita seguindo o roteiro criado pelo Whitson Gordon. É um ótimo tutorial, né? Ele publicou este roteiro no site Lifehacker e a primeira seção justamente ele diz aqui o que a gente vai precisar, são os itens que eu já mencionei para vocês, e as pequenas imagens de Hackboot você vai encontrar direto aqui nesse site para download. Então, novamente aqui o endereço dele é lifehacker.com. Você vai procurar por um post chamado How to Run macOS X on Any Windows PC Using VirtualBox. Esse post está bem completo, foi bem fácil de achar. E aqui você encontra as imagens de Hackboot 1 e Hackboot 2. Ok? Então vamos para o primeiro passo, que é ajustar a nossa máquina virtual. Então, vamos lá. Esse é o gerenciador de máquina virtual da Oracle. O primeiro passo aqui é criar uma nova máquina virtual. Vamos batizar essa máquina virtual. Você pode escolher o nome que desejar. Eu vou chamar ela de macOS X Lion. O tipo é macOS X e a versão é macOS X 64 bits. Próximo. Aqui eu tenho que determinar quanto de memória eu vou destinar a essa máquina. Segundo um outro fórum, o mínimo é de 2 GB para uma instalação funcional. Como eu tenho 8 GB no meu sistema, eu vou aumentar para 4 GB o tamanho da memória da minha máquina virtual. Vou selecionar a opção criar um disco rígido virtual agora. O tipo de arquivo eu vou utilizar o default do VirtualBox, que é o VDI, VirtualBox Disk Image. O armazenamento eu vou escolher dinamicamente alocado, de modo que o espaço em disco ocupado por essa máquina virtual só vai crescer à medida da necessidade, ele não vai estar fixado em nenhum tamanho. E eu vou determinar que o máximo desse meu disco é de 35 GB. A localização física do arquivo no meu sistema vai ser na pasta onde está instalado o VirtualBox. Você pode optar por outra pasta ou outro disco. Ok, então a primeira etapa de criação já está feita. Agora nós vamos fazer alguns ajustes necessários para fazer a instalação. Então basta clicar em configuração. Na aba geral a gente vai habilitar o compartilhamento da área de transferência, que é para a gente ter a capacidade de cortar e colar links. A pasta de snapshots está bem aqui onde está, descrição, ok. Em sistema eu posso alterar a quantidade de memória que eu já defini, e é necessário desabilitar o EFI. Ok, desabilitado.
Processadores, você pode escolher quantos processadores vão estar disponíveis para a máquina virtual. Eu vou destinar metade dos processadores da minha máquina, 4 processadores. A memória de vídeo eu também vou aumentar para 64 MB. O armazenamento. A controladora IDE você deve definir para o arquivo recboot1.iso que você fez download do roteiro do Gordon. Pronto. Já estamos prontos para iniciar a instalação. Nesse ponto eu vou clicar em iniciar. Ok. E agora nós devemos alterar a imagem a ser selecionada aqui. Eu vou selecionar agora a imagem ISO que eu fiz o download do torrent. E agora teclando em F5 houve aqui a alteração. Ele trocou a imagem do recboot para o SX install do ISO que eu fiz o download. E agora simplesmente teclo Enter para proceder com a instalação. Ok. Agora nós vamos escolher em que língua a gente quer instalar o macOS. O default é a língua inglesa. Eu vou escolher o português do Brasil como idioma principal. Instalação continuar. Concordar com o contrato. E agora eu devo escolher o disco onde será instalado o sistema. Como vocês podem notar, a lista está vazia. Para popular essa lista com o nosso disco, basta vir em utilitários, utilitário de disco, vamos selecionar o disco virtual que a gente criado pelo VirtualBox, selecionar apagar. Vamos agora dar um nome para esse disco virtual. Eu vou chamar ele de macOS X Lion. Você pode dar o nome que você desejar. E vou clicar em apagar. Apagar. Ele criou a partição. Está aqui. Criou uma nova partição para a gente fazer a instalação. Agora eu vou fechar o utilitário de disco. Como vocês podem notar agora, eu tenho na lista a opção de selecionar o disco que eu criei. Agora eu vou clicar em instalar. E pronto. Agora é só aguardar aí, coisa de 20 minutos. Vai estar instalado. Eu vou aproveitar um pouco desse tempo para explicar para vocês por que é que eu estou utilizando uma máquina virtual em lugar de estar fazendo um dual boot, por exemplo. Então a minha máquina tem por default o Windows 8 instalado. Eu poderia instalar um dual boot e optar na hora do boot por iniciar com Windows ou iniciar com macOS. Eu decidi fazer com um VirtualBox porque é menos invasivo, é uma máquina que portável, então eu estou criando no meu notebook uma máquina virtual para rodar o macOS com o objetivo de utilizar algumas aplicações do macOS que me interessam, como por exemplo o iMovie. Ele tem alguns efeitos interessantes para edição de filme. E eu só vou acionar essa máquina quando eu tiver necessidade de utilizar esses aplicativos.
E quando eu quiser mover essa máquina ou copiar essa máquina em outro desktop ou notebook Windows, basta copiar e essa máquina virtual já vai estar pronta. Então é bem simples de utilizar dessa forma. Agora que a instalação foi concluída, a gente vai fechar a janela, clicando aqui no X para desativar a máquina virtual, desligar a máquina virtual. E agora nós vamos proceder com o terceiro passo da instalação, que são os ajustes aqui. Ok? Então, em primeiro lugar, nós vamos trocar a imagem que nós estamos utilizando. Escolha a máquina que você criou, vai em configurações, armazenamento e você vai escolher agora o arquivo recboot2 ISO. Ok. E agora nós vamos iniciar novamente a nossa máquina virtual. Vamos escolher a máquina que a gente criou. Eu vou escolher agora aqui qual a região. Então, Brasil. Continuar. O layout do meu teclado é americano, então vou escolher Estados Unidos Internacional PC. Não vou transferir informações de outro Mac, agora não. Não vou ativar o serviço de localização. Aqui você vai escrever seu ID da Apple. Opa. Se você não tiver um ID, você pode criar gratuitamente aqui nesse link. Vamos lá, screen. À esquerda embaixo, criar um ID Apple gratuito. Selecione seu fuso horário. Eu vou ignorar o registro. Ok. Finalizada a instalação. Agora vamos para os ajustes. A primeira providência é acionar em preferências do sistema a opção de segurança, destrava o cadeado utilizando a senha que você cadastrou e permita que os aplicativos transferidos de qualquer lugar possam ser acionados para que a gente possa rodar o Multibist. Ok. Agora nós vamos abrir o navegador. E o endereço que nós vamos utilizar é o seguinte: entre em
Hackintosh descomplicado.blogspot.com. E você vai fazer o download da versão 4 do Multibeast. Notem que a versão já tem disponível para download a versão 5.2.1. Mas o tutorial diz claramente para não utilizarmos a versão Mountain Lion e sim a versão Lion do Multibeast, que é a versão 4.7 disponível aqui no site. Ok? Então, ajustando novamente o zoom aqui para nossa janela, eu vou fazer o download da versão 4.7. Acabamos. Multibeast Lion Edition já feito o download. Vamos então executá-lo. Ok. Então no nosso tutorial vamos continuar. Essa é a licença, nós vamos concordar com a licença, escolher o disco, vamos continuar e acionar as opções que o Sr. Gordon nos passou. Então vamos lá. Ok, Realtek. Em miscelâneos, no Power CPU Management, em Graphics a gente não selecionou nada. Bootloader Chimera. Ok, vamos continuar. Instalar. É necessário fornecer a senha. Instalação finalizada. Fechar o Multibeast. Fechar. Nosso próximo passo aqui é abrir o Finder. Na opção ir para a pasta, você deve indicar a pasta System. Library. É o corretor de língua portuguesa está atuando aqui. Extensions. Ok? Nessa pasta você deve localizar
um arquivo chamado Apple Graphics Control. .txt e apagar este arquivo, mover para o lixo. Como é um arquivo de sistema, é necessário fornecer credenciais. Para alterar a configuração de vídeo, nós devemos ir para a pasta extra e alterar o arquivo org chameleon boot.plist. Basta dar 2 cliques para abrir o editor. E aqui você vai definir a string, a resolução que você deseja. Então, no meu caso é 1360 por 768 por 32 bits de cores. E fecha string. Ok? Agora nós vamos salvar o arquivo e fechar, desligar, podemos fechar. Ok, desligar a máquina. Agora nós vamos fazer um ajuste em configurações, armazenamento, em REC boot. Nós vamos remover esse disco e deixar essa controladora vazia. Ok? Vamos iniciar novamente a máquina. Percebam que ela já iniciou sozinha. Você deve fazer a atualização do sistema para a versão mais atual. Cliquem na maçã e escolham atualização de software. Então, no caso aqui, nós já estamos fazendo o download da última atualização, que também já está atualizando o iTunes. Ok? Com isso, eu finalizo essa apresentação, deixando a dica aí de que no site do Tony e também no Lifehacker vocês vão encontrar mais dicas para fazer os ajustes finais. Eu ainda não testei, eu não tenho certeza se o som já está ativado ou outros periféricos aqui, mas era para estar funcionando. A gente vai testar isso agora. Ok? Vocês acompanharam essa apresentação então em português. Podem fazer uma busca no YouTube pelo usuário MrBaxSP. E por favor, não esqueçam de avaliar este tutorial e acompanhar meu canal. Muito obrigado.